Fala pessoal, tudo beleza? Hoje nós teremos uma aula sobre um período muito importante para a história do Brasil e que caiu bastante nas últimas provas da ESA, certo? Que é o período da Era Vargas. Aqui nesse caso a gente vai falar do período em que o Getúlio Vargas vai ficar no governo entre 1930 e 1945, porque depois, em 1950, ele vai voltar e vai ficar no poder até 1954. Só que esse outro período a gente vai ver na próxima aula, certo? Nesse momento, nós vamos falar sobre o primeiro momento dele no poder. Então, sem mais delongas, vamos iniciar a aula. Nós vimos, no final da última aula sobre Primeira República, que a gente teve a Revolução de 1930 e aí o Getúlio Vargas vai subir ao poder em 1930 e vai fazer um governo provisório até a convocação de uma Assembleia Constituinte. Então, até ser convocada uma Assembleia Constituinte, Getúlio Vargas vai assumir o poder provisoriamente. Só que aí ele vai começar a tomar algumas atitudes nem um pouco democráticas. A primeira coisa que ele vai fazer vai ser dissolver o Congresso Nacional, dissolver o poder legislativo. E aí, quem vai fazer as leis? Ele mesmo. Getúlio Vargas vai passar a governar por decretos-leis, né? Que eram decretos assinados por ele, que tinham valor de lei. Então, as leis, ao invés de serem feitas pelo Poder Legislativo, seriam feitas pelo Poder Executivo, pelo próprio presidente. Uma atitude extremamente antidemocrática. E, além disso, para piorar, ele vai começar a nomear interventores federais, pessoas de confiança dele, para governarem os estados. Ele vai substituir os governadores, os presidentes dos estados, por interventores federais, pessoas de confiança dele, que ele iria nomear para governarem os estados. Ele fez isso para poder ter aliados em todos os estados, para evitar quaisquer rebeliões contra o governo dele. Mas isso não deu muito certo, porque essas atitudes autoritárias que o Getúlio vai tomar vão gerar descontentamento de várias oligarquias estaduais, né? As oligarquias estaduais não foram embora com a Revolução de 1930, elas vão continuar lá, vão continuar nas sombras, mas vão continuar lá, mexendo os pauzinhos. E aí, em São Paulo, no ano de 1932, em resposta a essas atitudes extremamente autoritárias do Getúlio, a gente vai ter o chamado Movimento Constitucionalista de 1932, ou Revolução Constitucionalista de 1932, que vai ser realmente uma guerra civil, vai ser uma coisa bem pesada, que vai ser travada entre os paulistas, né, o Exército de São Paulo, polícias, enfim, a população de São Paulo, contra as tropas do governo federal, né? Vai ser a chamada Revolução Constitucionalista ou Movimento Constitucionalista de 1932. Vocês podem achar com os dois nomes. E o que essa galera de São Paulo vai estar exigindo? Eles vão estar exigindo, primeiro, o fim do governo provisório, né? Vão exigir a convocação imediata de uma Assembleia Constituinte para fazer logo a nova Constituição e vão exigir, por fim, eleições gerais, né? Para o Getúlio sair do poder e as pessoas poderem eleger um novo presidente. Esses paulistas vão lutar, como eu falei, contra as tropas do governo federal, mas vão acabar perdendo a guerra, né? São Paulo será ocupada pelas tropas federais e os paulistas vão acabar perdendo a guerra, certo? Porque eles não vão conseguir a autonomia, ou melhor, o fim, né, dessas atitudes autoritárias do Getúlio, né? Aí, passado esse susto aí com essa guerra civil, no mesmo ano de 1932 vai ser promulgado o nosso primeiro Código Eleitoral, né? A gente lembra que durante a República Velha ou a Primeira República, a gente tinha processos eleitorais bastante fraudulentos, né? Cheio de corrupção, fraude, voto de cabresto. Então as eleições eram uma verdadeira, não vou dizer farsa, mas eram uma verdadeira bagunça, né? Era muita corrupção, muita fraude eleitoral. Então, em 1932, o governo vai promulgar o primeiro Código Eleitoral para tentar fazer com que as eleições fossem mais justas para todos, né? A primeira coisa que o Código Eleitoral vai estabelecer é o voto direto e secreto. Então, vai atender uma reivindicação já antiga dos movimentos tenentistas e de alguns setores das classes médias urbanas que exigiam um voto secreto, né? Porque antes, na República Velha, a gente não tinha voto secreto. As pessoas sabiam em quem as outras votavam, e isso permitia com que ocorressem manipulações, né? Em que os coronéis chegassem às pessoas e falem: olha, eu sei em quem você vai votar, então é melhor você votar em quem eu quero, senão eu vou te matar. Era basicamente isso que acontecia. Então foi instituído aí, em 1962, o voto secreto e direto, ou seja, as pessoas votariam diretamente para presidente. E quem que poderia votar?
maiores de 21 anos, de ambos os sexos. Então, a partir de 1962, as mulheres finalmente vão conquistar o direito ao voto, né? O movimento feminista já estava nas ruas há um tempo, exigindo, lutando por esse direito. E em 1962, as mulheres vão conquistar finalmente o direito ao voto, né? Então, a partir de 1962, maiores de 21 anos, homens e mulheres poderão votar. Quem não poderia votar? Analfabetos, mendigos, soldados e padres. Ainda não poderiam votar. E o Código Eleitoral de 1932 vai estabelecer também a justiça eleitoral para combater as tão famosas fraudes nas eleições que ocorriam tanto. Aí, passado 1932, em 1933, vai ser eleita finalmente a Assembleia Constituinte, que vai criar, enfim, uma nova Constituição, né? Essa nova Constituição vai ser promulgada em 1934, por isso ficou conhecida como Constituição de 1934, certo? Ela vai ser promulgada em julho de 1934. E ela vai estabelecer uma série de mudanças importantes aqui no nosso país. É uma eleição muito importante e que já caiu, uma Constituição muito importante que já caiu em uma questão da ESA. Olha só o que a Constituição de 1934 estabelecia. Primeiro, ela estabelecia que o próximo presidente seria eleito indiretamente pelos membros da Assembleia Constituinte. Então, o próximo presidente ele seria eleito em 1934 para um mandato de 4 anos, né? E ele seria eleito pelo voto indireto. Então, a população não votaria no próximo presidente. Quem votaria no próximo presidente seriam os próprios membros da Assembleia Constituinte. Por isso, ele seria eleito indiretamente. Quando alguém é eleito indiretamente, ele é eleito pelo Poder Legislativo, que no caso era a Assembleia Constituinte. Quando alguém é eleito diretamente, é pelo povo, que não foi o que aconteceu nesse caso. Não foi o povo que elegeu o próximo presidente, né? Porque a Constituição de 1934 estabelecia que o próximo presidente seria eleito indiretamente pelos membros da Assembleia, e aí ele governaria de 1934 até 1938, quando aí sim deveriam haver eleições diretas, né? A população escolheria o próximo presidente. A Constituição de 1934, ela referendou, né, ou seja, ela confirmou as conquistas do Código Eleitoral de 1932. Por isso, ela permitiu o voto feminino, criou o voto secreto, confirmou a justiça eleitoral. E a Constituição de 1934, ela também incorporou várias conquistas, né, do movimento trabalhista, né? Primeiro, ela instituiu que a jornada de trabalho, a partir dali, não poderia ser superior a 8 horas diárias, né? Isso já era uma reivindicação de muitos anos dos movimentos trabalhistas. Ela vai estabelecer também que o ensino primário seria gratuito e obrigatório, que o ensino religioso não seria mais obrigatório, ele seria facultativo, e estabeleceu que os casamentos feitos na Igreja Católica seriam reconhecidos pelo Estado. Isso não quer dizer que o Estado deixaria de ser laico, significa apenas que ele reconheceria os casamentos feitos pela Igreja Católica automaticamente, certo? E, como eu falei, várias conquistas trabalhistas foram incorporadas pela Constituição de 1934, dentre as quais essa questão da jornada de trabalho de máxima de 8 horas, certo? E aí, como eu falei, a Constituição de 1934 estabelecia que o próximo presidente deveria ser eleito indiretamente pela Assembleia Constituinte. E a Assembleia Constituinte acabou elegendo o próprio Getúlio Vargas, que já estava como presidente provisório. Então, a Assembleia Constituinte elegeu o próprio Getúlio Vargas para ser o presidente do país até 1938. Em 1938, deveriam ser realizadas eleições diretas, né, que o povo escolheria o próximo presidente. Mas até lá, Getúlio Vargas governaria agora como presidente constitucionalmente eleito, né? E o que o Getúlio vai fazer na área de economia, que é algo bem importante? Então, até então, o Brasil era um país muito agrário, a gente tinha pouca indústria, né? A gente já viu isso no Império e na Primeira República. A gente era um país que tinha pouca indústria e a nossa economia se baseava na exportação de produtos agrícolas. O governo de Getúlio Vargas vai tentar, finalmente vai mudar isso, né? Claro, o Brasil vai continuar exportando produtos agrícolas, só que o governo Vargas vai implantar uma política fortíssima de incentivo à industrialização do nosso país. Então, o governo vai abrir linhas de crédito, ou seja, vai fornecer empréstimos para empresários, para eles instalarem novos estabelecimentos industriais. O governo vai estimular a criação de companhias e fundações para favorecer a industrialização do Brasil, né? E, então, o governo ele vai estimular a criação de indústrias no país. E qual vai ser a indústria que vai ser privilegiada? As indústrias de base ou indústrias pesadas, né? Vão ser esse tipo de indústria que vai ser estimulado pelo governo.
que são indústrias de base? São indústrias tipo siderúrgica, né? Que criam objetos que serão utilizados por outras indústrias, né? Chapas de aço, transformam minérios em metal, enfim, coisas do tipo. Então, serão privilegiadas pelo governo Vargas as indústrias de base ou indústrias pesadas, ok? E então o Estado ele vai passar a estimular fortemente a industrialização e vai passar a intervir diretamente da economia, né? Antes, o principal investidor da nossa economia eram os investidores estrangeiros. Agora, a partir aí do governo de Getúlio, o Estado vai se tornar o nosso principal investidor da nossa economia. O Estado vai investir pesadamente no desenvolvimento nacional. Então, uma característica da economia, duas características da economia varguista vão ser o estímulo à industrialização do Brasil e a forte presença do Estado na economia nacional, certo? São as duas principais características da economia do Getúlio Vargas, do governo Vargas. Isso vai durar durante todo o governo Vargas, certo? Então, o Estado vai se tornar o principal investidor do nosso desenvolvimento nacional. E aí, o governo de Getúlio Vargas vai criar diversas indústrias e companhias. Vai criar o Conselho Nacional do Petróleo e o Instituto Nacional do Mate, em 1938. Vai criar a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, em 1940. Vai criar a Companhia do Vale do Rio Doce, em 1942. Vai criar a Fábrica Nacional de Motores, em 1943. E vai criar a Companhia da Hidrelétrica do Vale de São Francisco, em 1945. Todas essas indústrias e companhias eram estatais, então eram controladas pelo governo, tá? E isso demonstra o fato de que o governo passou a ser o principal investidor do nosso desenvolvimento econômico, né? Além dessa política industrial, o governo do Getúlio Vargas vai tentar se aproximar dos trabalhadores. Eu falei para vocês na aula de Primeira República que os trabalhadores não tinham nenhum tipo de direito trabalhista. E aí eles começaram a ir para as ruas, fazendo greve, fazendo manifestações violentas, para exigir os movimentos, para exigir os direitos trabalhistas deles. O Getúlio Vargas vai querer evitar com que esses trabalhadores se revoltem contra o governo dele, ele vai querer a paz social. Então, para isso, ele vai fazer uma estratégia de aproximação dos trabalhadores, ele vai se aproximar dos trabalhadores. Como? Ele vai conceder aos trabalhadores direitos trabalhistas que há muito tempo já eram reivindicados pelos movimentos operários. Só que ele vai falar como se esses direitos não fossem... ele vai falar de uma forma que ele vai fazer os trabalhadores pensarem que esses direitos não eram conquistas dos trabalhadores, e sim eram presentes do Getúlio para eles, né? Então, o governo vai falar como se o governo estivesse dando um presente para os trabalhadores. Vai falar o seguinte, olha, o governo do Brasil está dando a vocês, de presente, esses direitos trabalhistas, né? Ele vai fazer isso de forma que os trabalhadores pensem que é o governo que está presenteando, né, os trabalhadores com os direitos, quando na verdade a gente sabe que esses direitos trabalhistas foram conquistas dos trabalhadores através das lutas, das greves, né? Só que o governo, como uma estratégia de aproximação, vai fazer propaganda, né? Vai investir pesado em propaganda política para tentar se comunicar com os trabalhadores de forma a convencer os trabalhadores de que aqueles direitos trabalhistas eram presentes do governo a eles. Então, o governo Vargas vai buscar se aproximar dos trabalhadores, concedendo aos trabalhadores direitos que há muito tempo eram reivindicados pelos movimentos operários. Por que ele fazia isso? Para agradar os trabalhadores, né? E aí, dizendo que esses direitos eram presentes, ele pedia aos trabalhadores, em troca, a obediência deles, né? Ele pedia que os trabalhadores não fizessem greves, não fizessem revoltas, né? Como uma forma de troca, né? O governo está sendo bonzinho com vocês, está dando a vocês direitos trabalhistas de presente. Então, em troca, a gente quer que vocês fiquem quietinhos, obedientes, não façam greves, não se revoltam. Então, era basicamente essa a troca. O governo dava direitos trabalhistas e, em troca, exigia que os trabalhadores obedecessem ao governo e não fizessem revoltas nem greves. Aí, dentre os direitos trabalhistas concedidos pelo governo aos trabalhadores, estavam a jornada máxima de 8 horas de trabalho diárias, o salário mínimo, as férias remuneradas, a licença maternidade para as mulheres, a regulamentação do trabalho dos menores de idade, a criação do Ministério do Trabalho e da Justiça do Trabalho em 1930 e 1934, respectivamente, para poder ajudar os trabalhadores nas suas relações com os patrões, né? E a criação da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, que nada mais, nada menos era do que um conjunto de leis, né? Era um conjunto de leis trabalhistas da época, né? Que vai ser criado em 1943, né?
Repare que todas essas conquistas aqui eram reivindicações do movimento operário desde a década de 1890. Né? O governo deu aos trabalhadores essas conquistas como uma forma de fazer com que eles ficassem obedientes. Né? Era como se fosse um presente. Então, além de dar essas conquistas aos trabalhadores, o Getúlio também vai buscar cooptar esses movimentos de trabalhadores, né? Ele vai tentar controlar esses movimentos. Como ele vai fazer isso? Em 1931 vai ser criada uma lei chamada de Lei da Sindicalização. Lembra que a gente tinha um monte de sindicato? Cada categoria de trabalho tinha o seu sindicato. Sindicato dos sapateiros, sindicato dos petroleiros, sindicato dos siderúrgicos, enfim. Com a Lei da Sindicalização de 1931, a gente vai ter a regulamentação, né, dos direitos e deveres das categorias sindicais. Né? Então, essa lei vai estabelecer os direitos e deveres dos sindicatos. E vai estabelecer que só poderiam funcionar legalmente os sindicatos que fossem reconhecidos pelo Ministério do Trabalho. Na prática, o que isso criava? A gente fazia com que os sindicatos combativos, né, aqueles sindicatos que faziam greve, que botavam gente na rua, vai fazer com que esses sindicatos não fossem reconhecidos pelo Ministério do Trabalho, porque o Ministério do Trabalho só iria reconhecer os sindicatos que jurassem obediência e lealdade ao governo do Getúlio. Os sindicatos que não jurassem isso não iam ser reconhecidos. Então, só iriam ser reconhecidos e colocados na legalidade os sindicatos que fossem obedientes. Né? Então, essa lei da sindicalização foi uma forma do governo de Getúlio Vargas controlar os sindicatos e fazer com que os movimentos de trabalhadores não se revoltassem contra eles. Olha como ele era esperto. Só que mesmo com essas tentativas do governo de segurar os trabalhadores e fazer com que eles ficassem obedientes, ainda assim o nosso cenário político estava muito agitado. Né? A gente tinha por todo lado surgindo diversas organizações políticas, algumas extremistas, né? Algumas vão ter caráter nazifascista, outras vão ter caráter marxista, comunista, algumas anarquistas também. E essas organizações vão promover a agitação das massas trabalhadoras. Né? E aí o governo, temendo isso, vai criar em 1935 a Lei de Segurança Nacional. Né? Essa lei vai colocar na ilegalidade um monte de movimentos políticos e sociais que supostamente ameaçavam a segurança do Estado. Né? E aí, além disso, ela vai fazer com que o governo aumente o controle e a vigilância sobre a imprensa e sobre os partidos, né? Para evitar com que os partidos começassem a provocar agitações. E essa lei vai instituir também o Tribunal de Segurança Nacional, que vai ser um tribunal subordinado à Justiça Militar, para julgar os crimes, os supostos crimes contra a segurança nacional, estabelecidos por essa lei, certo? Aí a gente tem uma foto de um rapaz sendo conduzido coercitivamente pela polícia, né? Aí agora a gente vai dar uma olhada em dois movimentos que ganharam muito destaque durante a Era Vargas. O primeiro foi a Aliança Nacional Libertadora. A Aliança Nacional Libertadora vai ser um grupo de caráter marxista, né? Um grupo composto por comunistas, que vão ser comunistas liderados pelo Partido Comunista do Brasil, cujo líder era Luiz Carlos Prestes. Lembram dele? Então, ele tinha sido um dos líderes do movimento tenentista durante a República Velha, e depois ele vai começar a entrar em contato com o comunismo e vai se tornar comunista. Ele vai para a União Soviética, estuda lá, volta para o Brasil, enfim, ele se torna comunista e se torna o líder do Partido Comunista do Brasil, do PCB. Né? E aí, essa galera vai fundar a Aliança Nacional Libertadora, que era um grupo que condenava, ou seja, era contra o capitalismo, evidentemente, era contra o imperialismo, ou seja, a exploração de alguns países por outros países, era contra o fascismo também, que era um movimento que estava ganhando força na Europa e até aqui no Brasil, e eles defendiam a suspensão do pagamento da dívida externa. O Brasil tinha uma dívida externa com outros países, e isso fazia com que a gente devesse a outros países, né? E isso causava problemas na nossa economia, né? Porque quando a gente fica devendo algo para os outros países, os investimentos externos eles reduzem. Então, isso prejudica, né? O fato de a gente ter dívida externa prejudica a nossa economia. E para isso, a galera da Aliança Nacional Libertadora defendia que o governo não pagasse as dívidas externas, né? Ignorasse isso para poder usar o dinheiro aqui dentro, né?
evitar gastar dinheiro com gente de fora. Eles defendiam também a nacionalização de empresas estrangeiras, ou seja, que as empresas estrangeiras instaladas no Brasil fossem estatizadas e passassem a ser controladas pelo governo brasileiro, se tornassem empresas brasileiras, né? Eles defendiam a reforma agrária, ou seja, a distribuição de terra para os camponeses, defendiam a criação de um governo popular, de um governo controlado pelos trabalhadores, e defendiam um monte de reformas democráticas, né, políticas e sociais. Logo, logo, a ANL vai se tornar popular e vai reunir pessoas de diversos segmentos sociais. Vai reunir alguns militares, vai reunir alguns operários urbanos, né, vai reunir profissionais liberais como médicos, advogados, professores. E eles vão ganhar cada vez mais força. Tanto é que, em novembro de 1935, a ANL, Aliança Nacional Libertadora, ela vai tentar dar um golpe no país, ela vai tentar tomar o poder no Brasil, né, por meio de um levante que ficou conhecido como Intentona Comunista. Ela entrou para a história como Intentona Comunista. Aconteceu em novembro de 1935. A Intentona Comunista foi uma série de revoltas que ocorreram em algumas cidades do Brasil, como Natal, Recife e Rio de Janeiro. Em Natal foi onde eles mais tiveram sucesso. Eles chegaram a derrotar os policiais e conseguiram controlar tomar o poder de Natal por um pequeno período de tempo. Só que logo o governo federal vai reprimir violentamente o movimento, né, vai reprimir violentamente a Intentona Comunista e ela vai acabar fracassando. Muitos inimigos do regime que participaram ou mesmo não participaram da Intentona Comunista, mas eram suspeitos de serem comunistas, foram perseguidos e presos arbitrariamente, sem acusação, né, sem acusação, sem protesto ou sem sentença nenhuma. Eles foram presos arbitrariamente. Dentre os quais o Luiz Carlos Prestes, né, o líder do PCB, e também o escritor Graciliano Ramos, certo? Que era um escritor muito famoso na época. Outro grupo, agora indo para o outro lado do espectro político, vai ser a Ação Integralista Brasileira. Esse movimento vai ter um caráter fascista, certo? Esse movimento, a Ação Integralista Brasileira, vai repudiar tanto o liberalismo econômico quanto o comunismo. Ele vai defender uma ideologia conhecida como corporativismo. O corporativismo defende um Estado totalitário, ou seja, um Estado gigantesco, um Estado muito forte, centralizado, que controla a população, né? Um Estado bem nacionalista, controlador da população, né? Então vão defender um Estado ditatorial, basicamente, de caráter fascista, certo? O líder desse movimento era o escritor Plínio Salgado, que tinha participado de algumas coisas do movimento modernista, e ele foi um dos líderes e criadores dessa Ação Integralista Brasileira. Logo, esse movimento vai se fortalecer também e vai ganhar o apoio de vários setores conservadores da época, né? Setores das camadas médias e das camadas populares também, e vai ganhar o apoio também de alguns militares da Marinha e de algumas oligarquias, né? De alguns grupos dominantes em alguns estados. Em 1937, a gente vai ver que o Getúlio ele vai fechar todos os partidos políticos, ele vai dar um golpe e fechar os partidos políticos. Depois disso, os integralistas vão tentar, em resposta a esse fechamento dos partidos políticos, dar um golpe, né? Eles vão tentar tomar o poder no chamado Levante Integralista. Isso vai acontecer em maio de 1938, né? Esse Levante Integralista vai ser uma série de revoltas que vão acontecer na Marinha, em alguns outros lugares. Os revoltosos vão promover uma série de agitações, vão tentar tomar uma rádio, vão tentar até mesmo atacar o Palácio Guanabara, que na época era a residência do presidente, era onde Getúlio Vargas morava. Só que eles foram detidos bem a tempo pelas tropas do governo. O levante integralista vai fracassar e os integralistas vão ser perseguidos e muitos chegaram a ser presos, como foi o caso do Plínio Salgado, que logo seria solto. Aí a gente pode ver, nessa última foto aqui, a gente pode ver o Luiz Carlos Prestes, o líder da Aliança Nacional Libertadora. E aqui a gente pode ver um grupo de integralistas. Essa bandeirinha aí é a bandeira do integralismo. Esse símbolo aí, que parece um E, é o sigma, que é o símbolo da integração, que significa a união de todos os brasileiros, que era o que eles queriam. É um símbolo da matemática também, que significa integração. Aí, conforme previa a Constituição de 1934, em 1938 deveriam ocorrer novas eleições. Mas o Getúlio Vargas estava gostando muito de ficar no poder, né? Ele não estava disposto a deixar o poder. Aí, em 1937, em setembro de 1937, pouco antes de começar as eleições, foi anunciado nos jornais um suposto plano para uma rebelião comunista. Os jornais começaram a anunciar um suposto plano em que os comunistas planejavam a tomada do poder, né? Esse plano ficou conhecido como Plano Correm.
E depois, mais tarde, os historiadores acabariam descobrindo que esse plano, na verdade, ele foi forjado. Aí não se sabe muito bem quem que forjou esse plano. Alguns dizem que teriam sido alguns militares do exército, outros dizem que teria sido forjado pelos integralistas. Mas que o que interessa é que, de fato, esse plano Corrêa era falso, não havia um plano de rebelião comunista. Mas o Getúlio Vargas, ele soube usar habilmente esse plano de ameaça comunista. Ele vai usar esse plano Corrêa como um pretexto para dizer que havia uma ameaça comunista real no país. E aí ele deveria tomar o poder e instituir uma ditadura em prol da segurança nacional, para evitar que os comunistas tomassem o poder. Então, em novembro de 1937, Getúlio Vargas dá um golpe de Estado e instala o chamado Estado Novo, que foi uma ditadura que durou até 1945. As principais características do Estado Novo, uma coisa que já caiu em uma questão da prova da ESA, foram as seguintes. Primeiro, o Getúlio vai suspender a Constituição de 1934, que teve uma vida bem curta, e vai promulgar uma nova Constituição, que seria a Constituição de 1937. Algumas das características dessa Constituição estão aqui nessa listinha. A gente vai ter a instalação do estado de emergência, que é um regime político que vai dar ao Getúlio Vargas poderes muito fortes, vai dar ao Getúlio Vargas poderes ditatoriais, como, por exemplo, o poder de governar por decretos-leis. Lá atrás, em 1930, ele já tinha governado por decretos-leis e agora ele voltaria a poder governar por decretos-leis, graças à instalação do estado de emergência. Terceiro ponto. Getúlio vai abolir todos os partidos políticos e vai proibir qualquer tipo de manifestação de greve. Quarto ponto. A gente vai ter, durante o Estado Novo, o estabelecimento de perseguições, prisões arbitrárias e tortura a dissidentes políticos. Vai ter tortura. Vai ser instituída a pena de morte nos casos de ameaça à ordem política. Vai ser criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que era um departamento responsável pela propaganda oficial do governo. O Getúlio vai investir muito num forte culto à sua imagem, E para isso ele precisava fazer essas propagandas, que colocavam ele como um homem bondoso, que era amigo dos trabalhadores, amigo das crianças, que era um cara nacionalista, que iria levar o Brasil ao progresso, Ele precisava investir na imagem dele, porque ele estava fazendo uma ditadura, ele era um ditador. Então ele precisava investir na imagem dele para que as pessoas vissem as propagandas e achassem que ele era um homem do bem, E, de fato, essas propagandas fizeram sucesso. Muita gente, até hoje, tem um fortíssimo respeito pelo Getúlio Vargas, muito por conta dessas propagandas feitas por ele, que colocaram ele como um cara do bem, um cara que deu direito aos trabalhadores, E quem era responsável por isso era esse Departamento de Imprensa e Propaganda, que fazia essa propaganda oficial do governo. E era responsável também pela promoção de manifestações cívicas, muitas das quais, manifestações cívicas, passeatas, coisas do tipo, que tinham caráter patriota e de louvor a Getúlio, E o Departamento de Imprensa e Propaganda também era responsável pela censura. Nós tínhamos censura durante o Estado Novo, Qualquer coisa que não agradasse o governo era censurada, certo? E como eu falei, a gente vai ter um fortíssimo uso da propaganda para aproximar a figura de Getúlio dos trabalhadores, para que Getúlio pudesse conquistar a simpatia dos trabalhadores. Getúlio vai se aproximar dos trabalhadores por meio da propaganda. As propagandas, como eu falei, vão dizer que Getúlio era amigo dos trabalhadores. As propagandas vão colocar Getúlio como um aliado dos trabalhadores, vão colocar Getúlio como um homem que ajudou muitos trabalhadores por conta das reformas trabalhistas, Porque Getúlio deu aos trabalhadores os direitos trabalhistas, deu aos trabalhadores a CLT, deu aos trabalhadores a jornada semanal de 8 horas, aumentou o salário dos trabalhadores, deu aos trabalhadores mulheres a licença maternidade, regulamentou o trabalho infantil. Então, a propaganda vai investir muito nessa imagem de Getúlio como amigo dos trabalhadores. E com isso, a gente vai ter o forte uso da propaganda para aproximar Getúlio dos trabalhadores e conquistar a simpatia dos trabalhadores. Isso deu muito certo, como eu falei. Muitas pessoas, muitos trabalhadores vão gostar muito de Getúlio, vão ter respeito por ele até o fim da vida. Getúlio vai ser uma figura extremamente popular entre a população brasileira. A população brasileira vai amar Getúlio, E a gente pode ver nessa imagem que eu botei uma cartilha destinada a crianças, na qual a gente vê uma imagem de um monte de crianças segurando a bandeira do Brasil e perto delas estava Getúlio.
estendendo as mãos para elas, com um sorriso no rosto. Então, a gente vai ter a exploração da imagem de Getúlio como um homem do bem, um homem alegre, amigo das crianças e, acima de tudo, nacionalista, um homem que amava o Brasil, que fazia de tudo para que o Brasil progredisse, certo? Esse conjunto de características de Getúlio vai fazer com que alguns historiadores chamem o governo de Getúlio de um governo populista, né? Um governo que usava a máquina de propaganda para colocar o presidente, no caso Getúlio, como um amigo dos trabalhadores, um governo que tomava medidas que agradavam os trabalhadores para angariar a simpatia deles, um governo que dava direitos aos trabalhadores, que fazia essa propaganda, que colocava Getúlio como um homem amigo dos trabalhadores. Enfim, essas características, alguns historiadores vão chamar de características de um governo populista, certo? Então, para além disso, a gente vai ter também a nacionalização de recursos minerais, de fontes de energia e de indústrias de base, né? Então, todas essas coisas que eram consideradas fundamentais para o progresso da economia brasileira foram nacionalizadas, ou seja, foram estatizadas. O governo brasileiro passou a tomar conta de tudo isso, dos recursos minerais, das fontes de energia e das indústrias de base. Todas elas foram nacionalizadas, né? Durante o Estado Novo, o Estado vai continuar a investir diretamente na nossa economia e diretamente no desenvolvimento industrial. A gente vai ter um forte desenvolvimento de indústrias, né? A gente vai ter a criação de inúmeras indústrias. É nessa época, como eu falei, vamos voltar aqui para mostrar para vocês, que a gente vai ter a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, da Companhia do Vale do Rio Doce, a gente vai ter a criação da Fábrica Nacional de Motores, da Hidrelétrica do Vale do Rio São Francisco. Então, durante o Estado Novo, a gente vai continuar tendo o governo de Getúlio investindo muito no desenvolvimento industrial do Brasil, certo? As indústrias de base vão ser privilegiadas, as indústrias pesadas vão ser privilegiadas pelos investimentos estatais. Então, o governo vai continuar investindo na industrialização pesada do Brasil. A industrialização do Brasil nessa época vai aumentar vertiginosamente, o número de indústrias vai crescer, né? O Brasil vai começar a produzir principalmente produtos industrializados para o mercado interno, mas a gente vai exportar também alguma coisa. E, além disso, o Estado vai estimular a diversificação da nossa produção agrícola. A gente produzia muito café, né? E o Getúlio vai procurar fazer com que a gente diversifique a nossa produção agrícola para diversificar a nossa exportação de produtos agrícolas, para fugir um pouco da dependência que a gente tinha do café. Então, o Getúlio Vargas vai procurar estimular a diversificação da produção agrícola do Brasil, para que a gente passe a exportar mais produtos além do café, da cana-de-açúcar e do cacau, né? Como exemplo, a gente vai ter a criação do Instituto Nacional do Mate, para ajudar na produção de erva mate no sul do Brasil, para ajudar ali na exportação, para a produção e exportação da erva mate. Isso vai ocorrer em 1938. E a gente vai ter também a criação do Instituto Nacional do Pinho, em 1941, para auxiliar na produção e na exportação de pinho. Então, o Estado brasileiro vai estimular a diversificação da nossa produção e da nossa exportação agrícola, certo? E agora, chegamos a um ponto muito importante da aula, que caiu muito nas provas da ESA e sempre cai. Pode ter certeza que certamente vai ter uma questão lá sobre participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Como vocês sabem, ou deveriam saber, a Segunda Guerra foi um conflito que se iniciou no ano de 1939, na Europa, quando a Alemanha, que era aliada da Itália e do Japão, vai invadir a Polônia em 1939. E com isso, a Inglaterra e a França vão declarar guerra à Alemanha, à Itália e ao Japão. Depois, a União Soviética vai entrar na guerra do lado da Inglaterra e da França. E aí a gente vai ter dois lados nessa guerra. A gente vai ter os países do eixo, que eram Alemanha, Itália e Japão, com a ajuda de alguns outros países, como a Romênia, por exemplo. A Bulgária, se não me engano, também vai ajudar. E de outro lado, a gente vai ter os aliados, que de início vão ser Inglaterra, França e União Soviética, né? Então, a gente vai ter os aliados lutando contra o eixo, certo? Simples assim. De início, o Brasil se manteve neutro da guerra, não participou da guerra. Mas a situação do Brasil começou a mudar em 1941. Em 1941, os japoneses, que eram um país do eixo, aliados dos alemães e italianos, vão atacar Pearl Harbor, que é uma base norte-americana no Havaí. Então, os Estados Unidos foram atacados em 1941, e aí o governo dos Estados Unidos decidiu entrar na guerra ao lado dos aliados contra os países do eixo.
E na época, os Estados Unidos eram um parceiro comercial fortíssimo do Brasil. Os Estados Unidos investiam muito no Brasil. A gente exportava muitos produtos para os Estados Unidos, a gente exportava muito minério, muitos produtos agrícolas. Então, os Estados Unidos eram um grande parceiro da nossa economia. A gente dependia muito dos Estados Unidos para a nossa economia, certo? Então, os Estados Unidos eram um parceiro comercial fortíssimo do Brasil. E como os Estados Unidos entrou na guerra, ele começou a pressionar o governo brasileiro a romper relações diplomáticas com os países do eixo, que eram a Alemanha, Itália e Japão. Como assim romper relações diplomáticas? Quando um governo rompe relações diplomáticas com outro, ele deixa de fazer relações diplomáticas, de ter relações diplomáticas com esses outros países. Ele deixa de ter embaixada nesses outros países, deixa de fazer comércio com esses outros países, né? Então, os Estados Unidos pressionou o Brasil a romper relações diplomáticas com a Alemanha, Itália e Japão, que eram os países do eixo, né? E por meio dessa pressão, o Getúlio Vargas decidiu romper relações diplomáticas com esses países do eixo, né, com a Itália, a Alemanha e Japão, no dia 28 de janeiro de 1942. Então, no dia 28 de janeiro de 1942, o governo brasileiro vai romper relações diplomáticas com os países do eixo, né, ou seja, Alemanha, Itália e Japão. E aí, como resposta a esse ato, os submarinos alemães e italianos que estavam no Oceano Atlântico começaram a afundar vários dos nossos navios mercantes, né, ou por meio de torpedos, né, de torpedeamento, simplesmente lançavam torpedos e afundavam os nossos navios, ou por meio do uso de artilharia mesmo, que os submarinos alemães e italianos eles eram equipados com metralhadoras, e os submarinos às vezes subiam à superfície e metralhavam os nossos navios. E a gente tinha também ataques aéreos, né, de aviões alemães da Luftwaffe contra os nossos navios. Então, a Marinha e a Aeronáutica da Alemanha e da Itália vão começar a afundar os nossos navios no Oceano Atlântico, né? A gente vai ter principalmente a ação dos submarinos alemães e italianos, né? Eles vão começar a afundar os nossos navios no Oceano Atlântico, no Mar Mediterrâneo. E aí, o afundamento desses navios vai causar a morte de vários marinheiros e de civis brasileiros, né? E com isso, esse afundamento de navios e a morte desses marinheiros vão gerar uma enorme comoção nacional no Brasil. Um monte de gente vai começar a ir para a rua pedindo para que o governo declarasse guerra à Alemanha e fizesse com que o Brasil entrasse na guerra. Os Estados Unidos começaram a pressionar de novo o Brasil, dessa vez para pressionar o Brasil a entrar em guerra. Antes eles tinham pressionado para o Brasil romper relações diplomáticas. Agora é diferente, eles estavam pressionando o Brasil a de fato entrar em guerra contra as potências do eixo, né? Então, diante da pressão da população e dos Estados Unidos, o governo brasileiro cedeu. E em agosto de 1942 foi publicado um decreto-lei que fazia com que oficialmente o Brasil declarasse guerra aos países do eixo. Então, em agosto de 1942, o Brasil declarou guerra aos países do eixo, né? Declarou guerra à Alemanha, à Itália e ao Japão e passou a lutar, passou a entrar na guerra, né? Ficou do lado dos países aliados, que eram a Inglaterra, os Estados Unidos, a França, a União Soviética, etc., né? De início, o Brasil vai conceder às forças aliadas, né, ou seja, às forças inglesas, americanas e francesas, o uso de bases militares em algumas regiões estratégicas do nosso território. Então, o governo brasileiro permitiu com que forças estrangeiras aliadas usassem as nossas bases militares localizadas em regiões estratégicas, como Belém, Natal e Recife. Por que essas bases eram importantes? Por que essas bases militares eram importantes para os aliados? Porque a guerra estava acontecendo na Europa e na África. E essas bases militares ali do Nordeste do Brasil eram a região mais próxima da América em relação à África. Então, os aviões norte-americanos poderiam pousar ali para abastecer e ir para a África. Então, o Nordeste do Brasil, as bases do Nordeste do Brasil serviam como trampolins para os aviões aliados chegarem ali, abastecerem e voarem até a África, levando soldados, armamentos, munições e os próprios aviões militares também, né, que bombardeavam. Então, o Brasil concedeu às forças aliadas o uso de bases militares em regiões estratégicas como Belém, Natal e Recife. E, além disso, nós fornecemos aos aliados matérias-primas como borracha e minério de ferro. Então, a gente passou a fornecer aos países aliados a nossa borracha, né, que era algo muito importante para a confecção de armamentos militares, e o nosso minério de ferro, certo? Em troca, né, porque isso não foi à toa, o governo brasileiro entrou na guerra porque ele sabia que ele ia ganhar algo em troca. E, de fato, nós recebemos algo em troca. Em troca da entrada no Brasil na guerra e dessa ajuda que a gente deu aos aliados, os Estados Unidos vão dar ao governo brasileiro uma ajuda financeira, né? Vão fornecer crédito, vão fornecer empréstimos, vão investir no governo brasileiro, enfim, vão fornecer dinheiro ao governo brasileiro, né?
os Estados Unidos vão fornecer ao governo brasileiro ajuda financeira para que o governo brasileiro pudesse implementar a Companhia do Vale do Rio Doce, pudesse construir a usina siderúrgica de Volta Redonda, né, a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, e para que o governo brasileiro pudesse explorar, tivesse dinheiro para explorar a jazida de minério de ferro em Minas Gerais. Então, os Estados Unidos investiu no governo brasileiro e o governo brasileiro usou esse dinheiro para implementar a Companhia do Vale do Rio Doce, para construir a CSN e para explorar as jazidas de minério de ferro. Então, em troca da nossa participação na guerra, a gente ganhou ajuda financeira dos Estados Unidos, né, para que o nosso governo pudesse pegar esse dinheiro e implementasse a Companhia do Vale do Rio Doce, construísse a usina siderúrgica de Volta Redonda, a CSN, e para explorar também as jazidas de minério de ferro. Então, a participação brasileira na guerra foi extremamente lucrativa para o desenvolvimento da nossa economia, né? Então, o Brasil declarou guerra em 1942. Entre 1942 e 1944, a nossa participação na guerra se limitou, de início, né, a patrulhas da nossa Força Aérea e da nossa Marinha no Oceano Atlântico, né? E eles patrulharam o Oceano Atlântico em busca de submarinos alemães e italianos, e nós conseguimos afundar alguns submarinos alemães e italianos ao longo do nosso litoral e no mar aberto, né? Graças à Marinha e à Força Aérea que patrulharam submarinos alemães e italianos, né, no Oceano Atlântico, na chamada Batalha do Atlântico, que fazia parte da Segunda Guerra. Então, entre 1942 e 1944, a gente teve basicamente isso. O Brasil ajudando os aliados, fornecendo bases militares, fornecendo matérias-primas, e a nossa Marinha e a nossa Força Aérea caçando submarinos inimigos no Oceano Atlântico. Enquanto isso, o nosso exército estava sendo preparado pelas forças americanas para ir para a Europa. Enfim, em 1944, o Brasil vai enviar a chamada Força Expedicionária Brasileira, né, que tinha sido criada em 1942, que era um destacamento grande do nosso exército, né? O Brasil, em 1944, vai enviar a Força Expedicionária Brasileira, né, os famosos pracinhas, né, vai enviar o nosso exército para lutar em território italiano contra as forças alemãs, né? Então, aonde o exército brasileiro lutou na Segunda Guerra? Em território italiano. Foi o único território que a gente lutou na Europa. Em território italiano, certo? A nossa Força Aérea também, se não me engano, ajudou a patrulhar a Holanda também, né? E a nossa Marinha continuou patrulhando o Oceano Atlântico. Mas o exército brasileiro lutou apenas em território italiano, tá, pessoal? Já caiu uma questão disso. Perguntava qual foi o território que o exército brasileiro lutou durante a Segunda Guerra. Foi o território italiano. Então, a FEB foi enviada em 1944 para lutar em território italiano contra as forças do eixo, que naquele momento eram principalmente os alemães, já que a Itália já tinha se rendido. Mas ainda tinha alguns italianos lutando aos lados dos alemães. Então, a Força Expedicionária Brasileira foi enviada para lutar em território italiano e nós tivemos algumas batalhas por lá. E vencemos todas as batalhas. As batalhas são essas aí que estão listadas. Nós lutamos na Batalha de Monte Castelo, que ocorreu entre novembro de 44 e fevereiro de 1945. Nós tivemos depois a Batalha de Castelo Novo, entre 5 e 6 de março de 1945. Depois a Batalha de Montese, entre 14 e 15 de abril de 1945. A Batalha de Collecchio, em 26 e 27 de abril de 1945. E a Batalha de Fornovo-Ritaro, entre 28 e 29 de abril de 1945. A Força Expedicionária Brasileira lutou ao lado do exército americano e nós vencemos todas as batalhas contra os alemães. Com isso, nós fomos avançando para o norte do território italiano, até quase a fronteira contra a Áustria. E depois do fim da Batalha de Fornovo-Ritaro, nós conseguimos a rendição do general alemão na Itália, né? Tem até uma foto famosa do general alemão se rendendo às forças do nosso exército. Muito legal essa foto, vocês podem pesquisar que vocês vão ver. Se não me engano, o nome do general alemão era Otto Frere Pico. E aí nós conseguimos a rendição, conseguimos ajudar a fazer com que um dos generais alemães na Itália se rendesse e ajudamos os aliados, portanto, a conquistar vários territórios na Itália, a enxotar os nazistas da Itália. E ali no final, ali entre abril e maio de 1945, a Segunda Guerra acabou na Europa, né? Graças também à ajuda do Brasil e a todos os outros esforços aliados de guerra, né? Em 1945, Hitler vai se suicidar, a Alemanha vai se render e a guerra vai acabar na Europa. E vai continuar apenas no Oceano Pacífico contra os japoneses, e os japoneses vão se render em agosto de 1945. Mas a participação brasileira se encerrou mesmo ali em abril de 1945, depois da Batalha de Fornovo-Ritaro, quando nós conseguimos render os alemães na Itália, né? Nós vencemos todas as batalhas que nós lutamos na Itália, certo?
Então, a Força Expedicionária Brasileira foi um sucesso, os pracinhas voltaram para o Brasil e foram recebidos como heróis nacionais. Até hoje nós temos ali na região do Aterro do Flamengo um monumento aos pracinhas, de fato foram heróis nacionais que precisam ser mais valorizados por toda a nação brasileira, né? Mas, por outro lado, o envolvimento do Brasil na Segunda Guerra acabou precipitando o fim do Estado Novo, o fim da ditadura de Getúlio, certo? O que vai acontecer? O Brasil vai lutar na Segunda Guerra ao lado de regimes que eram democracias, como os Estados Unidos e a Inglaterra e a França. Então, o Brasil vai lutar na Segunda Guerra ao lado de democracias contra ditaduras, né? Porque a Alemanha e a Itália eram ditaduras, eram regimes totalitários. E aí, a gente vai ter a criação de uma contradição, porque o Brasil era uma ditadura e estava lutando pela democracia, ao lado de outras democracias. Só que o próprio Brasil era uma ditadura, né? Então isso vai criar uma contradição. Pô, se a gente está defendendo a democracia lá fora, por que a gente não começa a defender a democracia aqui dentro também, já que a gente vive numa ditadura? Então, logo, as manifestações populares, que de início eram contra os países do eixo, eram contra as ditaduras da Itália e da Alemanha, elas vão se transformar também em manifestações contra o próprio regime ditatorial do Estado Novo. A gente pode ver uma das fotos aí, uma manifestação numa placa ali escrita Fora o Getulismo. Era contra o Estado Novo, contra o regime ditatorial comandado por Getúlio, né? Então a gente vai começar a ter manifestações populares contra o Estado Novo, a oposição a Getúlio vai crescer e a oposição a Getúlio vai fazer uma pressão forte no governo e o governo não vai ter jeito, vai ceder e vai marcar eleições gerais para o dia 2 de dezembro de 1945. Seriam eleições diretas, né? Em que o povo poderia votar. Então vão ser marcadas eleições gerais para o dia 2 de dezembro de 1945 e o governo vai autorizar também a formação de partidos políticos, vai legalizar novamente a criação de partidos políticos. O Partido Comunista Brasileiro vai voltar à legalidade e novos partidos serão criados, né? E seriam os principais partidos criados seriam esses aqui. Esses partidos vão ser formados e vão lançar suas candidaturas. A gente vai ter a União Democrática Nacional, que era inimiga do Getúlio Vargas, era adversária do regime varguista, né? A famosa UDN, e ela vai lançar como candidato à presidência o Brigadeiro Eduardo Gomes. Inclusive, vai ser o Brigadeiro Eduardo Gomes que vai gerar o nome Brigadeiro, né? Para aquele docinho de leite condensado e chocolate. Porque uma moça vai fazer esse docinho em homenagem ao Eduardo Gomes, que era um brigadeiro, né? E aí vai dar o nome desse doce de Brigadeiro. Então a UDN vai lançar o Brigadeiro Eduardo Gomes como candidato. A gente vai ter o Partido Social Democrático, que era composto por políticos, né, aliados de Getúlio, né, eram políticos ligados a Getúlio e ao Estado Novo. E o Partido Social Democrático vai lançar o general Eurico Gaspar Dutra como candidato à presidência. O Partido Trabalhista Brasileiro, que vai ser formado composto por aliados de Getúlio também, né, e vai ter como base eleitoral os trabalhadores urbanos que foram beneficiados com as políticas trabalhistas do Getúlio Vargas. Como eu falei para vocês, os trabalhadores adoravam Getúlio e são eles que vão compor a base eleitoral do Partido Trabalhista Brasileiro. E o Partido Trabalhista Brasileiro não vai lançar ninguém para candidato. Ele vai apoiar o general Eurico Gaspar Dutra, que era do PSD. E a gente vai ter também a volta do Partido Comunista do Brasil, que vai voltar a ser legalizado e vai lançar o Iedo Fiuza como candidato. Então tá, a gente está tendo o clima das eleições, as campanhas políticas vão estar sendo feitas, né? E no meio aí dessas campanhas eleitorais, vai surgir um movimento chamado Movimento Queremista, que vai defender a convocação de uma Assembleia Constituinte e a continuidade de Getúlio no poder. Eles queriam que Getúlio continuasse no poder e convocasse uma Assembleia Constituinte, né? Como eu falei, Getúlio era muito popular entre os trabalhadores e isso vai possibilitar que mesmo que alguns setores da população odiassem ele, outros setores continuassem gostando dele e passassem a querer que ele continuasse no poder. O nome do movimento queremista vai vir das placas que o pessoal desse movimento levantava. Eles falavam, queremos Getúlio, queremos queremismo, né? Movimento queremista, porque eles diziam que queremos Getúlio, era o lema deles. Eles queriam que Getúlio continuasse no poder e convocasse uma nova Assembleia Constituinte. O Getúlio vai começar a gostar da ideia. Ele queria continuar no cargo. De fato, ele manifestou interesse em continuar no cargo, vendo que uma parte da população queria que ele continuasse no cargo. Ele vai manifestar interesse em continuar no cargo, mas a oposição vai começar a pressionar ele. Vai falar, cara, você já está há muito tempo no poder, você fez uma ditadura, então a gente quer que você saia, tá? Se você continuar no cargo, a gente vai arrumar problema para você, né? E aí, no meio dessa tensão, o Getúlio vai nomear o irmão dele para o cargo do chefe de polícia do Distrito Federal, que na época era a cidade do Rio de Janeiro, né? Esse cargo era tradicionalmente ocupado por militares, né? E Getúlio nomeou o irmão dele, que era civil.
Isso vai criar uma tensão entre Getúlio e os militares, né? Essa nomeação aí exótica, né? Porque esse cargo normalmente era ocupado por militares e o Getúlio nomeou o irmão dele, que, além de ser irmão dele, portanto, no caso de nepotismo, era um civil, não era um militar. Então, com isso, a gente vai ter uma tensão entre os militares e Getúlio. E as tensões vão aumentar tanto, né? Esse negócio de Getúlio fica ou não fica, e depois com essa nomeação do irmão de Getúlio, as tensões vão aumentar tanto que o Getúlio vai ser intimado pelos militares a renunciar. Caso contrário, eles tirariam ele do poder na marra, né? Então, o Getúlio viu que não daria para ele continuar no poder, e aí ele vai renunciar ao cargo, vai aceitar as pressões e vai renunciar ao cargo no dia 29 de outubro de 1945. Vai assumir interinamente a presidência o José Linhares, que na época era ministro do STF, e nós teremos normalmente as eleições, que vão ser feitas ali em dezembro, e quem vai ganhar as eleições vai ser o candidato Eurico Gaspar Dutra, do PSD, aliado ao PTB. Então, o nosso próximo presidente seria Eurico Gaspar Dutra. Com isso, nós chegamos ao fim da Era Vargas. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado e grande abraço.